E aí galera, beleza? Em que fala o professor Peter e nossa aula de hoje será sobre vetores. Mas antes de começarmos nossa aula, dê um like lá nesse vídeo e inscreva-se no canal Paradoxo da Física. Então vamos lá. Primeiro devemos definir o que é uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial. Grandezas escalares são aquelas que possuem somente o módulo, somente o valor. Exemplo, temperatura, tempo, massa. Eu não vou falar que a temperatura é de 27 graus Celsius para cima, para a esquerda, para a direita. Então, somente o valor já identifica essa grandeza. Eu não vou falar que a aula dura 50 minutos para cima, para a esquerda. Não faz nenhum sentido. Grandezas vetoriais são aquelas que necessitam do módulo, da direção e do sentido. Exemplo, força, velocidade, aceleração. Eu posso falar que estou aplicando uma força de 20 newtons verticalmente para cima, ou de 50 newtons horizontalmente para a direita. Então necessita do módulo, da direção e do sentido. E como que é uma representação de uma grandeza vetorial, de um vetor? É uma setinha que tem origem e extremidade. Extremidade é a ponta dessa setinha. Origem é onde começa, essa setinha. Então, como que funcionaria uma soma vetorial, sendo que eles têm a mesma direção? Só que os sentidos podem ser iguais ou diferentes. Então, nesse caso, nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho os dois vetores com mesma direção e mesmo sentido. Então, se eles têm mesma direção e mesmo sentido, basta somar. Então, 3 mais 6, 9. Aqui, os dois têm mesma direção, só que sentidos opostos. Então, olha, o que está verticalmente para baixo, eu coloco como negativo. Isso tomando como base o plano cartesiano. Y para cima positivo, para baixo negativo. X para a direita positivo, para a esquerda negativo. Então, como o 3 está para baixo, eu coloco ele negativo. E o 6 para cima, positivo. Então, menos 3 mais 6 tem o resultado de 3. Como deu 3 positivo, a soma vetorial ela é vertical para cima. Se tivesse dado negativo, seria para baixo. Nesse terceiro exemplo aqui de baixo, eu tenho o 2, que é horizontal para a direita, e o 6, que é horizontal para a esquerda. Então, a soma vetorial seria menos 6 mais 2, que daria menos 4. Como deu menos 4, indica o sentido para a esquerda. Só que vetor não é negativo, então o negativo indica apenas o sentido desse vetor, se é para baixo ou para a esquerda. Regra do paralelogramo. Então eu tenho dois vetores, e entre eles um ângulo. Como que eu vou determinar, a resultante desses vetores? Então é só fazer o prolongamento aqui e aqui e desenhar o paralelogramo. Essa resultante aqui, como que eu posso encontrar? Posso encontrar essa resultante utilizando a lei dos cossenos. Então, o resultante ao quadrado é igual ao vetor A ao quadrado mais o vetor B ao quadrado mais 2 vezes o vetor A vezes o vetor B vezes o cosseno do ângulo θ. Então, posso encontrar o vetor resultante utilizando essa regra, essa lei dos cossenos. E o vetor diferença? Então, eu quero encontrar o vetor diferença desse vetor A com B. Quero o vetor diferença, o A menos o B. Então, o vetor A está aqui e o B está aqui. Se é o menos o B, então é o contrário. Então, se o B está aqui para baixo, o contrário disso seria ele aqui para cima. Então, esse aqui seria o vetor menos o B. Então, eu teria o A para cá e o B para cá. Então, eu traço a resultante aqui e vou achar o vetor diferença. Então, o resultante ao quadrado é igual ao vetor A ao quadrado mais o B ao quadrado menos 2 vezes o A vezes o B vezes o cosseno do ângulo θ. Então, é basicamente a mesma fórmula utilizada para a regra do paralelogramo. Só que antes do 2, eu tenho o sinal negativo. Regra dos polígonos. Nesse primeiro desenho aqui, começando do A, vetor A, eu tenho o A, o B, o C, o D e o E. Então, todos acabaram fechando, formando um polígono. Então, sempre quando ocorrer isso, quando fechar um polígono,
eu tenho que a soma vetorial é igual a zero. Então eu posso falar que o A mais o B mais o C mais o D mais o E é igual a zero. Agora, nesse caso aqui, eu tenho o A, o B e o C. A mais B mais C. Mas aqui não tinha nada. Eu não tinha formado um polígono. Então, eu acrescento aqui meu vetor soma. Então, como que eu acrescento esse vetor? Origem com origem, extremidade com extremidade. Então, começa aqui do A. Então, o vetor soma começa daqui. E ele acaba aqui no C. Então, meu vetor soma acaba no C. Então, setinha com setinha, na extremidade com extremidade, origem com origem. Então, esse vetor soma é o vetor A, mais o vetor B, mais o vetor C. E aqui, nesse caso, já forma um polígono, mas está tudo zoneado, né? Não obedece uma sequência. Se a gente for olhar, ó, A, B, C, aqui já muda a sequência, o D e o E. Então, olha, vamos analisar isso aqui mais friamente. Origem, extremidade. Então tá, tem o vetor A. Origem, extremidade. Então os dois estão dando sequência. Então eu posso somar o A mais o B. O C, origem, extremidade. Também está dando sequência. Então eu posso falar que o A, o B e o C têm uma sequência, origem e extremidade. Então eu somo os três, o A mais o B mais o C. Já o D, ele está contrário a esta sequência. Está extremidade, origem, e o E também, extremidade e origem. Então o E e o D, eles pertencem à mesma sequência, que são sequências contrárias ao A, o B e o C. Então eu posso falar que A mais B mais C, menos o D menos o E, é igual a zero. Por que é igual a zero? Porque já forma um polígono, então a soma vetorial vai ser igual a zero. Posso rearranjar isso aqui, né, passando o menos D e o menos E para o segundo membro. Fica que o A mais o B mais o C é igual ao vetor D mais o vetor E. Decomposição vetorial é praticamente o processo inverso da regra do paralelogramo. Na regra do paralelogramo, eu tinha os dois vetores, tinha um ângulo, eu achava o vetor resultante. Aqui não, aqui eu já tenho o vetor resultante e o ângulo. Eu vou decompor esse vetor resultante em eixo Y, eixo vertical, e eixo horizontal, que seria o eixo X. Eu vou decompor nos seus componentes retangulares. Então, como que a gente faz isso? Olha, eu tenho o vetor A aqui. Eu tenho que decompor esse vetor A no vetor AY e no vetor AX. E aqui tem o ângulo. Então eu posso falar que o seno deste ângulo é o cateto oposto a este ângulo, que é esse AY, né, sobre a hipotenusa, que é o A. Então o seno do ângulo θ é o AY sobre o A. Multiplicando o cruzado, AY é igual a A vezes o seno do ângulo θ. E o cosseno desse ângulo é o cateto adjacente a este ângulo sobre a hipotenusa. O cateto adjacente a este ângulo é o AX. E a hipotenusa é o A. Então eu posso falar que o cosseno é igual a AX sobre A, multiplicando o cruzado, AX é igual a vezes o cosseno do ângulo θ. Outra maneira de memorizar é que o ângulo aqui, ó, se vocês observarem, ele está encostando no eixo X. Então, se ele encosta no eixo X, ele coça o eixo X. Então, onde está o X, ele está coçando o cosseno. E no eixo Y, ele está longe do ângulo. Então, se ele está longe do ângulo, ele acena para o ângulo. Então, é seno. Então, vamos agora aos exercícios. Então, primeiro exercício da UFMG. Uma pessoa sai para dar um passeio pela cidade, fazendo o seguinte percurso. Ela sai de casa e anda 2 quarteirões para o norte. Dobra à esquerda, andando mais 2 quarteirões para o oeste, virando a seguir novamente à esquerda e andando mais 2 quarteirões para o sul. Sabendo que cada quarteirão mede 100 metros, o deslocamento da pessoa é... Então, olha, ela está aqui, ela andou 2 quarteirões para o norte, sendo que cada quarteirão vale 100 metros. Então, ela andou 200 metros para o norte. Andou 2 quarteirões para o oeste, ou seja, 200 metros. Depois, 2 quarteirões para o sul, 200 metros. Eu quero saber qual é o deslocamento da pessoa. Deslocamento vetorial, se ela andou 200 para cima e 200 para baixo,
um acaba anulando o outro. Então, o que sobrou aqui de deslocamento foi esses 200 metros. Então, alternativa B, 200 metros para o oeste. Agora um da PUC. Os ponteiros de hora e minuto de um relógio suíço têm respectivamente 1 centímetro e 2 centímetros. Supondo que cada ponteiro do relógio é um vetor que sai do centro do relógio e aponta na direção dos números na extremidade do relógio, determine o vetor resultante da soma dos dois vetores correspondentes aos ponteiros de hora e minuto, quando o relógio marca 6 horas. Então, quando o relógio marca 6 horas, o ponteiro menor está apontado para o 6 e o maior está apontado para o 12. Então, é 1 centímetro para baixo e 2 para cima. Então, só subtrair, que são sentidos opostos. 2 menos 1, 1. Então, a resultante vale 1 centímetro. Próximo exercício. 3 forças de intensidades iguais a 5 newtons orientam-se de acordo com o esquema abaixo. O módulo da força resultante das 3 em newtons é... Então, tem essa figurinha aqui. Eu sei, pelos quadradinhos, que eu tenho 4 quadradinhos aqui, verticais, em azul, e 3 quadradinhos horizontais aqui para a esquerda. Eu tenho 3 aqui e 4. Ou seja, eu tenho 3 aqui e 4. Um triângulo retângulo com catetos 4 e 3 tem uma hipotenusa igual a 5, né? Isso pelo teorema de Pitágoras a gente consegue ver isso. Então, eu já sei que a resultante aqui seria 5. Então, outra maneira de resolver também, mesmo sabendo que essa resultante seria 5, é subtraindo os eixos verticais dos eixos horizontais. Então, olha, no eixo horizontal x, eu tenho 5 para a direita e 3 para a esquerda. 5 menos 3, 2. No y, eu tenho 5 para cima e 4 para baixo. 5 menos 4, 1. Então, o que sobrou? Sobrou 2 no eixo x e 1 no eixo y. Se sobrou 2 no eixo x e 1 no eixo y, posso fazer Pitágoras. Então, hipotenusa ao quadrado é cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, r ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 1 mais 4, 5. Então, resultante seria raiz quadrada de 5, alternativa B. Próximo exercício. A soma de dois vetores de módulos 12 newtons e 18 newtons tem certamente módulo compreendido entre... Então, eu vou achar os valores máximos e mínimos que eu posso ter. Então, o máximo eu consigo somando os dois vetores, no mesmo sentido e mesma direção. Então, 12 mais 18, 30. E o mínimo, quando eles têm a mesma direção, só com sentidos opostos. Então, 18 menos 12, 6. Então, o valor está compreendido entre 6 e 30, alternativa B. Próximo exercício, Mackenzie. Com 6 vetores de módulos iguais a 8u, construiu-se o hexágono regular ao lado. O módulo do vetor resultante desses 6 vetores é... Então, vamos lá. O que a gente pode fazer? Eu tenho o vetor 1 aqui, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou separar parte de cima com parte de baixo. Então, em cima eu tenho V1, V2 e V3, que vocês podem ver aqui. E embaixo eu tenho o V4, o V5 e o V6. Ele fala lá no enunciado, vamos voltar lá, que cada vetor tem módulo de 8 unidades. Então, olha, e esses vetores são triângulos equiláteros, então os 3 lados são iguais. Então, se aqui é 8, aqui é 8, aqui é 8. Então, aqui é 8, aqui é 8. Então, se eu colocar esses 3 aqui em cima, eu tenho que daqui até aqui eu tenho 8 mais 8, que é 16. Do mesmo modo aqui embaixo. Todos esses lados valendo 8, triângulo equilátero, 8 mais 8, 16. Mesma direção e sentido, é só somar 16 mais 16, 32. Alternativa D. Próximo exercício. João caminha 3 metros para o oeste e depois 6 metros para o sul. Em seguida, ele caminha 11 metros para leste. Em relação ao ponto de partida, podemos afirmar que João está aproximadamente
Então, olha, João ele caminhou, está aqui em cima, ele caminhou 3 metros para o oeste, 6 para o sul e 11 para o leste. Eu quero saber o vetor de deslocamento, né? Da relação ponto de partida, o ponto que ele se deslocou. Então, uma coisa que a gente pode fazer aqui é traçar esse vetor de deslocamento, que seria o resultado, origem com origem, que começa aqui, extremidade com extremidade, e traçar esse pontilhado aqui. Esse pontilhado é semelhante a esse vetor aqui, então, que vale 6. E logo aqui eu tenho um triângulo equilátero, um triângulo retângulo, né? Triângulo retângulo, cateto, cateto e hipotenusa. Se tudo aqui vale 11 e esse pedacinho vale 3, esse pedaço aqui vale 8. Então, os catetos desse triângulo retângulo são 6 e 8. Então, x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, teorema de Pitágoras. X ao quadrado é 36 mais 64. X ao quadrado é 100, raiz quadrada de 100, 10 metros. Então, alternativa A, o módulo é de 10 metros e a direção aqui com sentido é sudeste. Próximo exercício, os módulos dos componentes ortogonais do peso P de um corpo valem 120 e 160 newtons. Pode-se afirmar que o módulo de P é... Então, olha, são componentes ortogonais. Então, são componentes do eixo x e y. Então, 120 e 160. É só fazer Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, P ao quadrado é 120 ao quadrado mais 160 ao quadrado. P ao quadrado é 14.400 mais 25.600. P ao quadrado é 40.000, raiz quadrada de 40.000, 200. Então, alternativa B, peso é de 200 newtons. Próximo, os módulos das forças representadas na figura são F1 30, F2 20 e F3 10. Determine o módulo da força resultante. O F2 está ali com um ângulo de 60 graus, uma inclinação de 60 graus. Então, eu posso decompor esse F2 em eixo x e y. Então, f de 2x é F2 cosseno do ângulo θ. F2 é 20, cosseno de 60 é meio. Então, 20 vezes meio, 10 newtons. E o f de 2y é o F2 seno do ângulo θ. Então, é 20 vezes seno de 60, seno de 60 é 0,86. 20 vezes 0,86, 17,2 newtons. Então, é só lembrar. O ângulo está longe do y, então no y ele acena, é seno. O ângulo está perto do x, ele costa o x, cosseno. Então o que eu posso fazer? Eu posso achar o componente do x e do y. F de x, que é o componente do eixo x, é o F2x, que está para a direita, menos o F1, que está para a esquerda. Então 10 menos 30, menos 20 newtons. E o F de y, que é o componente do eixo y, é o F de 2y, que está para cima, menos o F3 que está para baixo. Então, é 17,2 menos 10, 7,2 newtons. Como aqui é menos 20 newtons, indica que o vetor está para a esquerda. Então, menos 20 e o y deu positivo para cima, 7,2. Vou achar a força resultante, Pitágoras. F ao quadrado é fx ao quadrado mais fy ao quadrado. Então, f ao quadrado é igual a menos 20 ao quadrado mais 7,2 ao quadrado. Então, 400 mais 51,84. 451,84, raiz quadrada disso, aproximadamente 21,25 newtons. Alternativa D. Então é isso, espero que tenham gostado dessa aula sobre vetores. Qualquer dúvida, assistam de novo essa videoaula. Quem gostou, dá um like lá nesse vídeo, inscreva-se no canal e até a nossa próxima aula.